Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus irmãos. O relato é muito triste, onde duas crianças, uma com 10 e a outra com 16 anos, duas moças foram assassinadas. Essas duas crianças estavam apanhando algodão, tá vendo? E foram assassinados. É de cortar coração, mas não tem melhor para contar uma história dessa como a própria pessoa do local. E o professor Barbosa, ele é quem vai contar essa história para a gente. Espero que vocês gostem, deixa o like, compartilhe o vídeo e vamos ao vídeo, pessoal. Vamos lá, meus irmãos. O crime ocorreu há muitos anos atrás, isso foi em 1946, né? Elas eram descendentes, filhos de uma família vinda da Serra do Serrote Seco, né? De uma localidade lá do sertão, da Serra Seca, né? E era uma família de 13 filhos, né? E eles ficaram provisoriamente aqui na cozinha desta casa, né? Ficaram uns dias enquanto construiu uma casinha de taipa, né? Os filhos construíram, as pessoas daqui ajudaram, né? Aí tinha as mais novas, tinha a Josefa, né, com 16 anos, e a Tereza com 10. Era tudo muito nova, né? E o crime ocorreu, como eu disse, no 46. Aqui tinha muitos moradores aqui. O meu pai, na época, já era o gerente daqui. Da fazenda aqui, do terreno. O dono era o seu Lamp Braga, né? Que já faleceu, que era o dono das terras, né? Então o crime, o que chocou mais a comunidade, porque ele era conhecido da família, né? De amigo, bom, se considerava amigo da família, né? Conhecido, amigo, de tirar brincadeira, prosa, de chegar aqui, tomar água, tomar café. Foi o que mais estranhou isso. E um dia, no dia 2 de setembro, é um dia de terça-feira do ano 46, elas saíram para apanhar algodão. Nesta época, o pessoal, as famílias todas trabalhavam, tanto os homens como as mulheres, né? E eles eram realmente muito pobres, era em setembro, já estava quase já no final da safra do algodão, tinha a cata, né, do algodão, que às vezes os donos das capoeiras davam para fazer a cata, né, do algodão. Nesse tempo tinha muito valor. E elas saíram, encheram a cabacinha d'água e saíram só elas duas, né? Nessa época era até comum, as pessoas saíram sozinhas, as moças às vezes saíram, a dona de casa saía para ir para feijão, para ir para a roça, né? Aí foi até um caso estranho nesta época, né? E vocês viram lá onde tem as cruzes, foi feito o cemitério. Foi em 1950 que fizeram, em 46 foi ao crime, em 50 eles se juntaram a comunidade toda, meu pai aqui juntou todo mundo, morador, e fizeram, só que não era daquele jeito não, depois foi que nós reformamos, né? E eles sabendo, eles falando de tal Paixão Miguel, era morador aqui, morava ali, pertinho daquela cancela que tem, morava assim de lado. Trabalhava aqui, inclusive era trabalhador do meu pai aqui, né? Tinha muita gente, muito morador. E ele viu elas saírem só. Só as duas, né? Umas crianças, né? Aí, com a cabacinha d'água, tem até um jucazeirinho lá, né? Tem um jucazeirinho lá onde ela está a cabacinha d'água, né? Aí foram apanhar algodão. E ele, sabendo que elas iam só, aí se apresentou a elas. Elas ficaram assim, não estranharam muito que ele era conhecido, né? Pensou até que ele podia dar uma ajuda, né? Mas não foi isso a intenção, né? A intenção de fazer o mal, que quando ele se revoltou contra elas ficaram cheias de horror, né? Começaram a chorar. E ele dominando, porque eram as crianças, né? A mais velha
tinha 16 anos, mas a outra era muito pequena também, né? Aí ele não conseguia dominar, mesmo ele sendo forte, negão talvez de 40 anos, né? Aí dominou, e para que ele dominasse, que a intenção dele era fazer relação sexual com elas, né? Parece que há muito tempo ele já tinha vontade, né? Aí ele quebrou os braços dela, né? Ficava em cima dele ainda, pelejando ele pedindo pelo amor de Deus, pra ele não matar ela, né? Aí ele foi e estava com um trichete amolado, aí sangue cortou as goelas dela, né? Quando ele cortou as goelas dela, xeringou sangue por todo canto, né? Ele pegou a outra, né? A outra, no era para ter corrido, né? Descendo aquele alto para bandicar, ele não pegava, né? Ele estava com a outra, né? Aí a bicha apavorada, pedindo que ele não fizesse com a irmã dela, né, e tal. Aí foi, pegou ela, quebrou os braços também, sangrou também. Aí morreu todas as duas, uma perto da outra. E, de acordo com o que ele confessou o crime, né, ele teve relação sexual com as duas, depois de morta, né. Aí que foi o crime muito maior, né. Aí ele veio embora. Veio embora tranquilo, como que não tivesse acontecido nada, foi lá para casa dele. Aí foi lá no Pão de Açúcar, que é hoje a Mici, comprou 100 gramas de veneno de formiga, né? Era um veneno perigoso, né? Se tomasse veneno era muito difícil escapar, né? Hoje já tem um veneno mais fraco, mas naquela época era forte, né? Aí ele comprou, já parece já se prevenindo, né? Aí pronto, ficou esse homem doido aqui, todo morador, procurando essas meninas que tinham se sumido, né? Ninguém pensava num negócio desse, né? Já estava no 4º dia delas desaparecidas. Aí um morador daqui teve um sonho, mandou chamar o pai delas e disse que o pai delas era Joaquim Braga Filho e Júlia Braga de Mesquita. Aí contou o sonho a ele, né? Contou o sonho, que disse que eles passavam, olha, tem essa cabaça, não é uma cabaça, né? Que eles procuram aqui uma cabaça e passa bem pertinho aqui e não vê essa cabaça, né? Aí ele achou que pelo sonho, né? O sonho foi bem grande. Elas deitadas num pé de árvore, muito frondoso, né? Com as grinaldas. Aí ele achou que ela estava morta, né? Aí disse, tem uma inspiração divina, o pai dela, né? Aí elas estão mortas. Agora o criminoso não se fugiu, está pela aqui. Eles pensando, né? Aí no 4º dia tinha uns caçadores que eles já até morreram. Aí eles andavam caçando na serra ali, né? Essa serra é a Serra do Estaiado Branco, né? Elas morreram, tem uma lista branca. Aí eles viram os urubu, né? Por cima das pedras, aí eles se aproximaram. Chegaram lá, viu elas todas rasgadas, estavam tudo nua mesmo, só nua, sem nada, só os trapos. Rasgou ela toda, né? E quebrou, estavam despidas mesmo. Aí eles não chegaram nem perto. Aí ficou um pastorando de longe e os urubus ainda não tinham triscado ainda. Por isso é que a gente acha que elas são milagrosas, né? Pelo sofrimento dela, estava tudo bem direitinho, estava já, claro, já apodrecendo, né? Aí ele veio aqui para chamar umas mulheres para levar um lençol, cobrir, né? Aí foi horroroso a comunidade toda, né? Foram para lá e mandaram chamar um delegado, nessa época não tinha, né? Aí veio um soldado de Tapajé. Aí veio, por intermédio do seu Olâmpio ali, veio para lá ele arranjou um animal e vieram eles dois, o seu Olâmpio, que era o dono da terra, e o soldado. Vieram pelo Pão de Açúcar. Aí vieram, foram lá para poder liberar o corpo para enterrar, né? Enterrar lá mesmo, não tinha condição de tirar, né? Eles já tinham preparado lá a cova, né? Tudo direitinho, não botaram em cima da outra não, fizeram 2 covas, né? Inclusive tem 2 cruzes lá. Né? Aí o soldado liberou. Aí fizeram uma reunião aqui. Meu pai mandou chamar o morador tudo e faltou ele, né? Aí o soldado, faltou alguém? Aí todo mundo respondeu, faltou, fulano de tal paixão. Aí o soldado disse, foi ele o criminoso. Onde é a casa dele? Aí o soldado foi,
E ele sabe, parece que ele já sabia do movimento, né? Ele era frio, né? Aí ele ingeriu a 100 gramas de veneno. Quando o homem chegou lá, ele disse: cadê o seu marido? A mulher disse: ele está apanhando algodão, bem tranquilo, trabalhando. Depois mande chamar ele. Quando ele chegou: você está preso. Foi o criminoso do... Parece que já sabia mesmo, né? Aí ele entrou lá por dentro, parece que trocou de roupa e bebeu o veneno, né? Aí vieram para cá, né? Não tinha carro nesse tempo. O soldado só tinha um cavalo. E levaram ele a pé, ele na frente e o soldado atrás, o cavalo e ele na frente, como quem tem assim um animal, um bicho, né? Que era o que ele merecia mesmo, né? Aí ele disse: olha, você vai na frente aí, não corra não, porque se você correr, entrar no mato, eu atiro. Aí notou ele assuado, né? Causa do veneno. Do veneno, bebeu água aqui, pediu água, já estava com sede, né? Aí quando chegou lá, na casinha que tem ali, depois da passagem molhada, acho que você não andou por aqui, ele caiu, suado e caiu, começou a provocar, né? Na hora o veneno. E aí, ele está sentindo o quê? Ele disse: eu estou sentindo, bebi aquela água e me fez mal a água. Que a água que ele tinha bebido aqui. Ele disse: rapaz, é mentira sua que eu bebi da mesma água e não senti nada. Disse: pronto, e aí ficou lá no chão. Aí não tinha animal para levar. Mandaram, nesse tempo não tinha estrada, levaram ele quase nas costas lá para a fazenda ali onde passa a BR, né, a CE, né, e arranjaram um carro pau de arara. Nesse tempo não tinha carro pequeno, não tinha nada, né, foi no 46. Aí botaram ele e levaram para Itapajé. Quando chegaram ao sul, tinha uma farmáciazinha, aí parece que o nome do farmacêutico é até Teófilo, seu Teófilo. Aí deram uma injeção nele. Pelo menos ele ser interrogado, né? Aí ele melhorou, levaram para Itapajé. Quando chegou lá, ele confessou o crime. Aqui ele não confessou a ninguém, nem o soldado, nem nada. Quando ele chegou lá doente, ele confessou o crime. Tudo que ele fez, ele falou e disse a elas, pedindo a Deus que ele não fizesse isso com elas, pedindo, apelando para Nossa Senhora. E foi um clamor, né? Aí quando ele fez tudo isso, aí com pouco tempo ele morreu e foi enterrado como indigente, uma pessoa. Ele foi morto, enterrado por lá, e a pessoa que fez o cordel, o romance, o seu Pedro Silva, que era poeta, ele morava aqui vizinho, né, na localidade de Rajada. Aí ele fez o cordel, é muito grande o cordel. Eu podia até recitar aqui algumas partes, né, que eu quero mais interessante, que ele acompanhou até lá no delegado para saber como foi, né? Claro que ele ia fazer o cordel, né? O romance, né? Ele começou daqui, a procura, ajudou até a procurar, né? Até a morte dele, até ele concluir. Aí diz, vou ver se eu me lembro aqui de alguns para a gente encerrar, né? No dia 2 de setembro, dia de terça-feira, no ano 46, na ponta da cordilheira, saiu José F. Tereza para uma capoeira. Coitadas por serem pobres, iam apanhar algodão. Seu pai não se encontrava naquela ocasião. Foi atender um chamado de um amigo seu de então. Saiu José F. Tereza sem nada imaginar, de sacos a tiracolo para algodão apanhar, e uma cabaça com água para sede saciar. Paixão Miguel, sabendo que as jovens tinham saído sozinhas, pensou logo na maldade que estava possuído. Seu coração estava cheio de uma maldade infernal. Saiu sem ser pressentido por dentro do matagal. Foi sair na capoeira e ela se apresentou. Quando elas viram ele, ficaram cheios de horror. E ali um monstro horroroso a jovem subjugou. Paixão, um monstro horroroso, quebrou os braços da jovem, né? Com seu trinchete amolado, rolou suas goelas. Jorrou sangue em abundância que lavou o corpo dela. Seu corpo, esvalido em sangue, rolava na terra fria. Deram seu último alento, terminou sua agonia.
E ali Paixão fez com ela tudo que pretendia, né? Paixão, um monstro horroroso naquela ocasião. Ele mesmo confessou o crime cometido durante toda a hora que ele se aproximou delas, né? Ele mesmo depoiu. Aí eu disse assim: Paixão, assim terminou, sem respirar, bom orvalho. Os mansos possuem a terra, os maus não têm agasalho. E com a estrofe final, eu encerro o meu trabalho. Aí ele encerrou, né, com o último verso. O poeta disse. Quando ele encerrou o verso, no final, ele contou, do jeito que eu estou contando aqui, né? Resumir. Aí o cordel é muito grande, só essa parte aí que eu li e decorei, né? Que é muito grande, mas foi esse o cordel e foi assim o crime, do jeito que eu contei e do jeito do romance, né? Então foi esse o crime horroroso naquela época, né? Que abalou toda a região aqui do Missir, que era Pão de Açúcar nesse tempo, do Missir ao Sul, em todo canto. Só que essa história não era história bem contada, as pessoas não sabiam muito da história, mas a história verdadeira foi essa, né? Depois que eu comecei a pesquisar e vi o romance, ainda alcancei o poeta que fez ele diz até assim: pretendo aqui terminar este drama horroroso, desde a vez que o criminoso resolveu se acabar, obrigou-se ele a findar, sua existência findou, ímpio que o mundo criou, lamentando a negra sorte, viveu, passou pela morte, a qual tudo terminou. Cerrado. Tá vendo aí que história, pessoal? Para quem chegou aqui, até aqui, assistiu o vídeo todo, agradeço de coração. Professor Barbosa, historiador, eu agradeço muito, pessoal, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.